Meu nome é Sandra Sato, eu sou formada em Letras, Língua e Literatura de Língua Inglesa pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. O meu mestrado foi em Teoria da Literatura aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu fiz o meu doutorado na ECA USP em Poéticas Visuais com ênfase em cerâmica contemporânea. Eu queria agradecer o convite do Regis, e eu acho que é muito importante o trabalho que ele está fazendo, porque é um momento muito importante na vida de alguém quando a gente escolhe uma profissão. E se eu posso contribuir dessa forma, eu fico muito feliz, porque eu realmente sou uma pessoa muito realizada. Bom, desde 2013 eu sou professora aqui do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, e atendo principalmente as disciplinas de ateliê de cerâmica, 1 e 2, e ateliê de expressão tridimensional. Também tenho minha produção plástica individual, né, como artista plástica, mas assim, em sala de aula, o privilégio que eu tenho é de que as minhas disciplinas elas conjugam teoria e prática. Então, a possibilidade de estar colocando a mão na massa, produzindo junto com os alunos e acompanhando também os projetos de cada um, é muito interessante, porque acho que eu posso contribuir com a experiência que eu tenho e posso aprender muito com todas as linguagens novas que eles apresentam para mim em sala de aula. Bom, meu dia a dia é muito interessante, porque eu tenho oportunidade de dar aula desde os calouros até os veteranos que estão quase se formando. Então, eu tenho vamos dizer assim, uma gama de alunos muito diversificada, e também tenho o privilégio de ter alunos que vêm de outros institutos, outras faculdades também, assim, muito díspares, inclusive engenharia, nutrição, muita gente vem fazer cerâmica, principalmente comigo. E é muito bom, porque eu acho que é uma relação que acaba sempre culminando em bons resultados, não só dentro de sala de aula, como vida fora. Assim, eu tenho o privilégio assim, de encontrar ex-alunos de 2, 3 anos de formados que vêm me contar suas experiências, vêm trazer os projetos novos para eu conhecer, vêm pedir algum tipo de sugestão para algum trabalho que está desenvolvendo. Isso é muito legal. E a minha atividade plástica é praticamente conjugada, né, com o trabalho de ateliê que eu faço aqui na universidade, porque eu tenho essa convivência de um espaço que é adequado para isso, eu tenho toda a infraestrutura também destinada para isso. Então, isso para mim é muito enriquecedor. Com relação ao trabalho recente interessante que eu tive a oportunidade de experimentar, foi um convite do Colégio de Aplicação João 23, que é ensino médio fundamental, de fazer uma residência artística. E acho que a primeira coisa boa que aconteceu desse convite foi poder conjugar o meu trabalho como educadora com o meu trabalho como artista plástica. E aí eu acabei sugerindo que esse trabalho fosse coletivo, então eu convoquei alguns dos meus estagiários aqui da graduação do IAD e os próprios alunos do colégio. E a gente conseguiu construir um trabalho juntos, levando em consideração a pesquisa do tema, a pesquisa de materiais, construção desses trabalhos, que culminou numa exposição coletiva num evento que já é tradicional do colégio, que é o Arte em Trânsito, que em 2017 já está na 7ª edição. Foi um trabalho muito interessante e com cabeças diferentes, com ideias diferentes, e que acabou sendo muito harmonioso. Foi muito prazeroso para mim em todos os aspectos. Bom, o professor hoje em dia ele tem o privilégio de ter acesso a informações muito rapidamente e muito atualizadas, né? Então, a internet eu não posso abrir mão, e está sendo assim, enriquecedor. Vem complementar o trabalho que eu já fazia com livros e pesquisa nos ateliês. E eu acho que é uma brincadeira que eu sempre faço com os alunos, que principalmente o ateliê de cerâmica, e mesmo na prática do ateliê de expressão tridimensional, a oportunidade da gente ser a cozinha do Instituto de Artes, né? A gente sempre está experimentando ferramentas novas, a gente improvisa muito com sucata, principalmente na hora de trabalhar com ferramentas para cerâmica, para as outras matérias-primas que a gente trabalha em expressão tridimensional. E eu acho que isso também possibilita desenvolver esse lado criativo do artista e do educador, que é a minha função, né? Da formação mesmo. Então, ele, além de desenvolver essa capacidade de criar os seus trabalhos, né, a partir de temas que a gente sugere, ele tem a oportunidade também de trabalhar com aquilo que ele tem disponível. A gente tenta fazer isso para tentar diminuir custos, porque o curso de artes não é um curso muito barato, né? A gente tem que estar investindo em material. Então, também para ter essa questão mesmo do poder trabalhar de qualquer maneira, né? Eu brinco que cerâmica é uma área que todo mundo é capaz de desenvolver seus trabalhos,
e eu acho que nesse sentido também a gente tem que propiciar essa possibilidade de trabalhar com materiais que estão ao alcance da mão. Um garfo velho, uma ferramenta de dentista que foi aposentada num consultório, coisas que a gente compra em loja de R$ 1,99. Além, é claro, do computador, data show, equipamento de som, para o trabalho teórico mesmo. E o livro que eu nunca abro mão. Bom, como artista plástica, eu acho que eu não tenho uma preocupação muito grande, então talvez eu nem tenha muita ideia de como está o mercado de trabalho. Eu acredito que sempre em ascensão pelo fato de que produção artística ela está muito vinculada ao nosso prazer, né? Então, eu nem levo muito isso em consideração quando eu penso no dia a dia mesmo, na parte profissional. Agora, com relação ao professor de artes, eu acredito que se não está em ascensão, ela nunca vai estar em declínio. É um mercado de trabalho específico, talvez o maior problema esteja relacionado mesmo à vocação. A gente percebe que muitos alunos às vezes entram com essa fantasia de virar artista plástico e a faculdade não faz isso, ela não forma um artista plástico. Ela vai preparar você para um mercado de trabalho que você escolher. Então, o que acontece no final do curso? Às vezes o aluno opta pelo magistério não por uma vocação, mas por falta de alternativa. Eu acho que esse é o maior problema. Agora, a questão de ascensão ou queda, eu acredito que não. Nós temos muitas escolas de artes espalhadas pelo país e a gente entende que essa área é uma área que vai complementar qualquer profissão, em qualquer área, né? Ela vai enriquecer, ela vai trazer um repertório e um olhar novo. Então, eu acho que nesse sentido, essa área está sempre em ascensão. Eu acho que na área das artes plásticas, especificamente, a gente tem uma gama de possibilidades para exercer essa função, além dessa questão do magistério mesmo, né? Não só do magistério no ensino superior, mas também em todos os outros níveis. Mas é engraçado porque a área de artes é uma área muito coringa. Então, a gente consegue ver a inserção dessa área das artes plásticas em vários segmentos, às vezes até mais inesperados do que a gente possa imaginar assim, de primeiro plano. Assim. Claro que assim, né, nessas áreas correlatas do design, da moda, do cinema, da arquitetura, mas também assim, a gente percebe claramente que as áreas estão cada vez mais híbridas. Né? Eu tenho ex-alunos, por exemplo, que têm formação na área de artes, mas que foram buscar especialidades em outras áreas, às vezes até meio que inimagináveis, por exemplo, nas ciências, para ilustração, na medicina, às vezes até mesmo nas cirurgias plásticas, essas coisas todas têm essa questão da complementação mesmo, dessa formação em artes. Então, eu acho que é uma profissão muito coringa, você está sempre ali. É engraçado porque tem sempre aquela piada, né? É o estudante de artes que vai montar o pinheiro de Natal, vai decorar o peru da mesa da ceia e tal. Mas, na verdade, é uma brincadeira que tem um certo fundamento, porque a gente sempre está associado à questão estética. E a questão estética ela está invocando todas as áreas do conhecimento e as áreas de lazer e do dia a dia mesmo, do cotidiano. A gente vê arte em todo lugar, ainda bem. O artista plástico, normalmente, ele não está muito preocupado com essa questão assim, de ter uma remuneração assim, astronômica. A gente está muito bem quando a gente consegue viver com certo conforto e pagar as nossas contas. Mas, assim, eu acho que, em termos de profissional das artes plásticas, o mercado é um pouco melindroso no Brasil, porque é um pouco complicado a gente trabalhar de vender a nossa produção regularmente. Se vende bem, existe um mercado, mas não existe um mercado que garanta essa regularidade como artista plástico. Na área de professor de artes plásticas, né, de artes, vamos dizer assim, depende do nível. Né? Tem professor que ganha muito mal realmente, assim, não ganha nem aquilo que é suficiente para ele se manter na profissão. Ele faz por amor mesmo, né? Às vezes ele paga. Eu conheço muita gente que trabalha em escola pública e que leva o próprio material, disponibiliza lápis de cor, essas coisas todas. E no ensino superior, assim, vai depender muito da formação também, né? Assim, a gente tem a questão das formações, mestrado, doutorado, e também tem os cargos de confiança que às vezes você assume e tal, e que isso possibilita com que o seu salário às vezes chegue a 30, 40 mil reais por mês. Não é a realidade do país em média, mas é uma coisa que a gente sabe que é possível atingir. Mas em média, não sei, 3 mil reais, talvez hoje no ano de 2017, para quem tem uma formação de mestrado com dedicação exclusiva.
Bom, para o artista plástico, na verdade, funciona assim. Tem gente que é mais dramática, fala que funciona até mesmo como uma espécie de compulsão, tem que produzir. Eu não penso tão radicalmente assim, mas eu gosto. Eu gosto de ter uma produção regular, independente de saber se isso vai ter mercado ou não. Se eu vou vender, eu vou ter que arrumar um espacinho na minha estante para colocar ele depois que ele estiver pronto. Mas é a satisfação de ver uma coisa concluída. Eu acho que isso é importante para mim pessoalmente, essa coisa de participar do processo e ver aquele ciclo se encerrar numa peça que está ali, visível, e que eu possa entender se ele me respondeu, se essa peça me respondeu ou não uma expectativa que eu tinha inicialmente. E eu acho que tem a questão de você trabalhar com um tipo de comunicação que é muito rico e muito ambíguo. Isso também me agrada muito, né? Essa coisa de você trazer vários significados para uma determinada coisa, esperar uma nova leitura de quem está vendo o teu trabalho. E com relação ao trabalho como professor, eu acho que tem uma coisa que é fundamental. Apesar de a gente sempre estar questionando a questão da remuneração, se ela é justa ou não, o professor tem essa vantagem que eu já citei anteriormente. A gente trabalha com aquilo que a gente realmente gosta, a gente tem a oportunidade de dividir o conhecimento, a experiência que a gente tem com as pessoas, multiplicar esse conhecimento, porque eu acho que a sabedoria reside nisso, essa coisa de você ter um conhecimento, mas você não poder compartilhar e multiplicar e fazer com que ele se esparrame, ele não tem sentido, né? E eu acho que uma das grandes alegrias para mim é você ver o resultado depois. Assim. Eu tenho alunos que estão muito bem, muito felizes, eles estão em outros países, sabe, são pessoas muito bem-sucedidas e são pessoas que são muito... É engraçado como se diz que a profissão de professor no Brasil é muito desvalorizada, que eu não discordo, mas, por outro lado, assim, é uma das profissões em que as pessoas são muito gratas. É muito comum as pessoas virem com muito carinho, depois de muitos anos, te encontrar e dizer que teve significado o trabalho que você fez. Então, isso é bacana, porque cada aula que eu encerro, eu penso assim, foi uma missão cumprida. Eu posso voltar para casa, sabe, com a consciência tranquila de que alguma modificação, algum tipo de botão naquela pessoa eu acionei e fez com que aquilo modificasse o dia dela. Dificuldades e desafios. Nem sempre a estrutura é ideal, eu acho muito dificilmente. Mesmo em outros países, assim, a gente nunca tem aquela estrutura que a gente fala, nossa, agora, né, vou trabalhar com todos os recursos que eu preciso, vou ter todo o material, vou ter toda a disponibilidade que eu preciso, às vezes até condições de trabalho de ambiente, ruído, essas coisas todas. A gente tem alguma coisa nesse sentido, mas por outro lado também ele acaba se constituindo como um desafio para você tentar mesmo se adequar à situação real. Mas eu acho que talvez a maior dificuldade nem seja essa. A maior dificuldade é, às vezes, estar diante de alguns alunos que eles não conseguem entender o valor de você dar o máximo de si. Eu acho muito triste, às vezes, perceber... Eu, felizmente, tenho essa sorte de ter, geralmente, turmas em que a maioria não pensa assim, mas sempre existe pontualmente um ou outro aluno que está ali na sala de aula pensando assim, eu não gosto de estudar, eu vou fazer só para tirar minha média mínima e tal, e eles, infelizmente ou felizmente, eles vão perceber isso no momento em que eles caírem no mercado de trabalho. Então eu tento, o tempo inteiro, estar mostrando para as pessoas, para os alunos, que eles devem tentar dar o melhor de si mesmo. Porque uma brincadeira que uma vez eu ouvi numa palestra que eu assisti, que o cara perguntava assim... Você já ouviu falar em Alexandre o Médio? Não. Você só já ouviu falar em Alexandre o Grande. Então, tenta ser o melhor, sabe? Assim, e eu acho que isso que é o fundamental. Porque lá na frente, isso vai fazer diferença como profissional. E até mesmo, assim, o artista, ele é vaidoso, sabe? Então, se ele pode dar o melhor de si, por que não? Né? Se ele almejar o 10, ele vai chegar no 8, 9. Agora, se ele pensar no 6, que é a média, é o máximo que ele vai conseguir. Então, talvez esse seja o maior desafio mesmo na minha profissão ali, em sala de aula, no dia a dia mesmo. O que se estuda na faculdade? Eu sou meio suspeita para falar sobre isso, porque eu entendo que cada faculdade é feita por cada aluno. Você pode formar 30 alunos num semestre e cada um vai sair de uma maneira diferente. Eu acho que o aluno ele tem que estudar o que ele acha que é muito importante para ele, que vai complementar. Então, felizmente o nosso curso ele tem essa flexibilidade e assim eu sempre estimulo os alunos para buscarem conhecimento paralelo, para procurarem referências que estão correlatas com aquilo que ele gosta.
E assim, eu não acredito muito nessa coisa de o professor ensina, o aluno aprende. O professor talvez não esteja acima do aluno nesse nível. Eu acho que o professor está aí para dividir experiências, encurtar alguns caminhos em função dessas experiências que ele já viveu e indicar algumas coisas que são possíveis de serem conjugadas quando você está trabalhando nessa formação. Um grande equívoco que eu vejo no caso de alguns alunos que às vezes entram muito jovenzinhos ou muito inexperientes, muito ingênuos, é achar que ele vai entrar numa faculdade de artes e vai ser formado como artista por um professor ou por uma equipe de professores. Os professores não vão transformar ninguém em artista, ou em professor, ou em cineasta, ou em estilista. Ele vai orientar para que você tenha uma formação mínima adequada para estar se lançando no mercado de trabalho. Então, eu acho que assim, o que se estuda na universidade de artes são meios, recursos e atualizações para você se preparar para então aprender sozinho. Eu acho que todas as disciplinas são importantes. Eu sou suspeito, parece que eu estou sendo evasiva nas respostas, mas assim, eu acho que a área de artes é uma área que é muito abrangente. Então, naturalmente, as disciplinas das áreas de humanas, elas são mais, vamos dizer assim, mais próximas da área de artes plásticas, né? As literaturas, os idiomas, história, geografia, mas eu acho que todas são fundamentais. Eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu sempre gostei da área de humanas, mas eu tinha uma birra, eu peguei uma birra pelas áreas de exatas. Então, química, física e matemática, eu fiz aquilo que eu não recomendo para ninguém. Estudava para tirar nota e passar. Aí o que aconteceu? Um dia a cerâmica caiu no meu colo. E aí quando eu comecei a construir as minhas peças de cerâmica, eu comecei a perceber a falta que me fazia uma matemática, às vezes para fazer um cálculo de um diâmetro de um vaso que eu ia fazer. Eu senti falta da química para compreender melhor os meus materiais, os meus esmaltes, as minhas massas cerâmicas. Eu senti muito falta da física, e principalmente da física, não só pela questão da cerâmica, mas por uma questão de vida. Eu comecei a conhecer grandes físicos como Einstein, o Stephen Hawking, né, e o Marcelo Gleiser, por exemplo, e descobri que a física era muito mais bonita do que eu imaginava. Eu ficava achando que aquilo era só baseado em equação, aquela coisa toda, e no final das contas eu fui descobrir que, na verdade, assim, as exatas também ajudam a explicar o universo, e o universo é uma coisa maravilhosa, justamente quando a gente começa a entender melhor como ele funciona. E aí eu acho que fez muita falta. Então, se puder, pega firme em todas, porque isso vai te acrescentar como profissional e vai até melhorar teu papo na hora de jogar aquele chaveco no bar. Eu falo muito para os alunos, olhem para tudo, prestem atenção em tudo. Tudo que parece bobagem tem muito significado. E eu acho que acrescenta e enriquece. Assim, eu recomendo aos meus alunos, eles devem sair da primeira aula achando que eu sou maluca. Mas eu recomendo aos meus alunos que olhem para o formato das nuvens, brinquem com os bolinhos de chuva, porque tudo isso é estímulo para a gente poder desenvolver essa questão produtiva mesmo. E assim, e referências, a gente tem que ser uma esponja de conhecimento. Onde a gente encostar, a gente absorver esse conhecimento, mesmo que ele pareça muito distante daquilo que a gente quer fazer da vida da gente. Eu nunca me esqueço daquele depoimento que o Steve Jobs fez uma vez, quando ele foi paraninfo de uma turma numa universidade. E que ele falava assim, que ele era tão duro que ele não tinha dinheiro para poder fazer curso nenhum, e ele morria de vontade de estudar. E aí um dia apareceu um cartaz com um curso sobre caligrafia. E aí ele foi fazer porque era a única coisa de graça que ele poderia fazer. E aí o resultado foi que esse conhecimento que ele adquiriu foi fundamental para ele inovar e enriquecer o programa de editor de textos do Macintosh mais tarde. Quer dizer, é um belo de um exemplo para a gente perceber que todo conhecimento é fundamental. E a gente tem que fazer isso enquanto a gente está fazendo a graduação também. A gente tem que trazer esse conhecimento complementar onde quer que a gente possa fazer. Eu acho que é legal eu dar esse depoimento, porque eu patinei bastante. Para quem está procurando descobrir a sua vocação, é só para mostrar assim, que ninguém nasce pronto. Aos 13 anos de idade eu tive um namoradinho. E aí ele falava assim, meu pai é fazendeiro, eu vou ser veterinária. Eu pensei, pronto, tá decidido. Eu vou ser veterinária, eu vou cuidar de bichinhos, eu adoro bichos.
E aí, dos 13 aos 16, enquanto todo mundo quebrava a cabeça, eu já estava tranquila, vou ser veterinária. Nunca parei para pensar nisso. Aí, acabei fazendo vestibular para zootecnia. E aí, no primeiro dia de aula, me deparei com uma turma de cowboys, com bonezinhos de agrotóxico e uns cintos enormes, parecendo umas frigideiras, canivete no bolso, e fazendo as disciplinas de física, química, biologia celular, biologia geral, cálculo. E aí, com 16 anos, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí que eu parei para pensar em como escolher a minha área de atuação. E aí eu me toquei de que eu gostava muito de idiomas, eu tinha muita afinidade com o inglês. Falei, então tá. Nessa altura do campeonato, eu tinha abandonado todas as matérias, tinha tomado pau por infrequência. Não tinha a menor ideia do que falar pro meu pai. Aí o que eu fiz? Prestei vestibular para letras, porque era a área que tinha uma ligação com aquilo que eu gostava. E aí no meu último ano, eu arrumei um emprego como jornalista. Trabalhei muito tempo como jornalista. Até que eu fui descobrir a cerâmica e, por intermédio da cerâmica, eu me enveredei pela área de artes plásticas. Aí, quando eu me mudei para Minas Gerais, eu recebi o convite para tentar a vaga de professora substituta aqui no Instituto de Artes, que na época nem era instituto ainda, era faculdade. E aí eu pensava comigo, mesmo quando eu formei em letras, eu pensava, nunca que eu vou dar aula, nossa, pelo amor de Deus, lidar com um aluno é tão complicado, e eu não vou ter paciência. E aí, por uma questão de necessidade, precisava do emprego, eu acabei passando na seleção e vim dar aula pela primeira vez na minha vida. E aí eu descobri o fascinante que era conviver com pessoas adultas e dividir experiências ao invés de achar que eu estava ensinando, né? Aí eu fui descobrir isso, que na verdade era trocar experiências. E aí foi nesse sentido que daí a minha atuação como artista plástica também foi fortalecida. E a descoberta da vocação como professora. Eu acho que eu não tenho mais vontade de me aposentar, não. Eu quero trabalhar até onde eu aguentar. Bom, personalidade do artista plástico, eu acho que é uma coisa mais confortável, porque tem um trabalho que é muito íntimo, né? Muito voltado para a questão do ateliê mesmo. E às vezes o artista plástico ele realmente é muito solitário. Eu acho que para o artista plástico ele tem que ter o que dizer, né? Como todo comunicador. Agora, professor, eu acho que, assim, claro que a facilidade para falar em público, falar em grupo é importante. Apesar de que, assim, no meu caso, pode não parecer, mas, assim, já fui muito tímida e eu... Chega num momento em que, quando você se sente muito à vontade em sala de aula, você acaba passando por cima disso. E isso eu acho que, assim, é muito fácil, é até mais fácil do que todo mundo imagina, né? E eu acho que, assim, na área de artes, como eu já citei anteriormente, é importante a gente sempre estar preparado para ter um repertório bem diversificado, bem eclético, porque a gente nunca sabe que tipo de aluno que a gente vai estar convivendo, com que tipo de aluno a gente vai estar convivendo. Então, assim, se a gente puder beliscar todas as áreas, é interessante, assim. Eu tive experiências com alunos tão diversos, inclusive de intercâmbio internacional, que vêm de cursos bem diferentes, e, assim, a gente acaba aprendendo com eles, e eu acho que, assim, como todo bom profissional, a sede de você ter e compartilhar o conhecimento é fundamental. Então, se a gente tem essa vontade de aprender, de estar sempre reciclando, de estar sempre se atualizando, eu acho que isso que é fundamental. Porque eu acho que isso não só facilita em termos de passar o conhecimento, vamos dizer assim, formal, que está ali no livro e tudo mais, mas também para você ter sempre essa facilidade de comunicação, porque são novas gerações que estão surgindo. E, assim, infelizmente, a gente envelhece, a gente não rejuvenesce. Então, a cada semestre são alunos cada vez mais novos, e aí a gente tem que estar atualizado para algumas coisas, não necessariamente assim, tão afiados assim, mas ter essa disponibilidade para sempre estar entendendo melhor o que está acontecendo. Bom, filmes... Eu acho que eu recomendo todas as biografias, eu acho que dos artistas, né? Eu acho que é bacana a gente conhecer o processo, saber como é que eles são, inclusive perceber que eles são malucos como a gente também é, assim, pra gente saber que, na verdade, nada brota de uma genialidade que cai do céu, assim, né? Trabalho de um artista plástico ou de um profissional que trabalha com as artes plásticas em sala de aula também, ele vem de muito esforço, de muita atualização e aquilo tudo que a gente já conversou.
Agora, eu acho que para todo profissional que está em sala de aula, eu gosto muito da Sociedade dos Poetas Mortos, né, que celebrizou aquela expressão carpe diem mesmo, aproveita o tempo agora, né, e assim, é um trabalho muito bonito, assim, que foi transposto de livros, se não me engano, e traz o Robin Williams como um professor muito maluco, que chega e fala, olha, né, abram seus olhos para o conhecimento e transformem isso em coisa prazerosa. Né? Eu acho que essa é a fundamentação mesmo do trabalho da gente. Isso para qualquer profissão. Né? Se apaixona e, como Confúcio fala, se você descobre aquilo que você gosta, você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Bom, acabei de falar de atualização e eu dei um tiro no próprio pé. Né? Na verdade, eu não sou muito atualizada com relação aos espaços virtuais ou televisivos, assim, com relação à questão de divulgação da profissão. Mas a recomendação que eu tenho é procura saber sobre aquilo que você gosta. Você quer trabalhar na área de artes como professor? Procura se informar, tenha contato com as pessoas e tenha contato em loco mesmo, olho no olho. Procura a gente, vem conversar. E assim, procura os professores da sua área, né, do seu colégio, os professores da área que você tem interesse, para dividir experiências mesmo. Para saber mesmo, né, vamos dizer assim, dos amores e das dores da profissão. E com relação à questão da prática plástica, né, como artista, visite museus. Os museus estão vazios, as galerias estão vazias e normalmente elas têm acesso tão fácil. Vão conhecer os ateliês dos artistas, sabe? Todo mundo gosta muito de receber visitas, assim. Apesar do artista ter essa fama de estar trabalhando solitário no seu ateliê, ele gosta de compartilhar, gosta de mostrar o que ele está fazendo. Visitem, participem das exposições de arte, aberturas, elas são tão interessantes, normalmente os artistas estão presentes e tem uma vida cultural intensa. Normalmente essas coisas elas são tão acessíveis, muitas coisas são de graça, então participa mesmo. Pode ser uma cidade muito pequenininha, sempre tem alguma coisa. É uma coisa que eu aprendi quando eu me mudei para Minas Gerais. Em Minas Gerais, uma feira de ciências vira um grande evento cultural. Sempre tem um tio que trabalha, toca violão, uma tia que pinta guardanapo, a mãe que cozinha muito bem e faz uns confeitos maravilhosos. Então, assim, tudo isso é repertório pra gente. Procure saber sobre isso, se interesse e se apaixone. Isso é que é fundamental na profissão. Eu acho que o tempo inteiro eu estou falando sobre isso nessa entrevista. A gente tem que se apaixonar pelo que faz. Eu acho que a gente buscar profissões em função de tal profissão vai me dar mais dinheiro, vai me dar mais status. Eu nunca vi ninguém muito feliz escolhendo dessa forma. Eu acho que mesmo as carreiras que são consideradas bem saturadas, se você é um bom profissional, normalmente você é um bom profissional porque você está muito envolvido, você está muito apaixonado pelo que você faz. Então, se você faz bem feito, você não vai ter concorrência nunca. A concorrência está enorme, está aí fora devorando mesmo. São milhares de alunos formando todos os semestres nas áreas que a gente escolheu para a carreira da gente. Então, se a gente tem uma paixão pelo que faz, a gente vai ter muito prazer no que a gente faz, a gente não vai se cansar do que faz e a gente vai fazer muito bem feito. Então, o fundamental é escolher aquilo com que a gente tem afinidade, normalmente isso vai dar facilidades para a gente poder exercer a profissão e estar apaixonado pelo que faz, sabe? É como tudo na vida, né? O corte de cabelo que a gente escolhe, o modelo do sapato que a gente usa, o namorado que a gente escolhe também. Se a gente está muito apaixonado, isso vai acabar ficando cada vez mais próximo do perfeito. E assim, o perfeito sempre vai fazer com que a gente tenha excelência e a gente vai ter concorrência zero. E é isso que vai fazer com que a gente seja um grande profissional, a gente viva muito bem, a gente seja bem remunerado e reconhecido na profissão. Salvo algumas exceções, mas isso acontece na maioria das vezes. Pode apostar. Eu sei que é difícil o momento de escolher a profissão da gente. É uma coisa que eu sempre falo. Na realidade brasileira, o jovem ele vai escolher a carreira dele no momento em que muita coisa importante está acontecendo. Está tirando a carteira de motorista, está aprendendo a namorar, está começando a sair à noite, está começando a ter um pouco de independência com relação a essa questão da relação família e tudo mais. Mas é necessário escolher e aí a gente tem que passar por isso mesmo. Cursinho, vestibular e uma série de coisas. E depois tentar sair da faculdade. Mas o conselho que eu dou é o seguinte, escolhe com calma. E assim, a gente não precisa acertar de primeira.
É assim, eu sou um grande exemplo disso, né? Comecei com zootecnia e vim parar nas artes plásticas, passando pelo jornalismo, pela letras, literatura. Então, assim, desde que a gente não abra mão do que a gente está querendo, que é ter uma formação adequada para cair no mercado de trabalho, porque no final das contas a gente procura a faculdade justamente para depois ir trabalhar e pagar as nossas próprias contas, eu acho que a gente tem que fazer isso com calma e com bom senso. Essa coisa de afobar, às vezes é até assim em função de pressão externa, né? Pai, mãe, ou o próprio mercado de trabalho, ou a necessidade de querer sair de casa. Mas assim, escolhe com calma e tenha em mente que os critérios, eles têm que estar sempre relacionados mesmo àquela questão do bem-estar que eu falei o tempo inteiro aqui na entrevista. A gente pode estar em função de querer ganhar muito bem, de querer ficar famoso no que faz. Mas se a gente fizer bem feito, pode ser a profissão que for. A gente vai eliminar a concorrência, a gente vai se valorizando e assim, e sempre se atualizar. Aquela pessoa que chega no momento em que diz, não, eu estou pronta, eu não preciso aprender mais nada e para de ouvir as pessoas, os conselhos, ela provavelmente é que está mais defasada em relação a ser um grande profissional, né? O melhor dos profissionais, o mais sábio dos profissionais é aquele que sempre vai ter a postura do aprendiz, até morrer. Boa sorte para todo mundo aí que vai entrar agora nessa fase louca de escolher a sua profissão e se formar. Mas vai dar tudo certo.